Bom, e agora a gente vai falar sobre o retinoblastoma, um tumor intraocular que é muito comum durante a infância. Bom, e o câncer corresponde a 3% de todas as neoplasias pediátricas. E quem vai falar mais sobre esse assunto conosco é a oftalmologista Ana Carolina Porto Bugalho. Doutora Ana, seja bem-vinda! Obrigada, Débora. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Doutora, o que é realmente a retinoblastoma? Tá. Bom, então o retinoblastoma, ele é um câncer, né, da região ocular. Como você mesmo disse, ele é um câncer mais frequente da região intraocular na criança, na infância. E ele acomete a região da retina, que é o fundo do olho, tá? Que é lá no final do olho, no fundo a gente tem a retina e ele é um câncer que acomete essa região. Apesar dele ser o tumor mais frequente intraocular na criança, ele é um tumor raro, né? Então ele corresponde a 2%, 3% mais ou menos dos cânceres infantis. Fica atrás de leucemia, de linfoma, tá? Mas ele é um câncer... Pode falar. Sim. É isso que a gente queria saber. Ele é diagnosticado somente na infância? Os relatos, né, estudos mostram pra gente que após 15 anos de idade é muito raro a gente ter esse diagnóstico. Mais ou menos mais frequente entre 6 meses a 2 anos de vida. É a idade aí que fica mais frequente. Pode ser diagnosticado antes e pode ser diagnosticado depois. Mas é importante dizer, Débora, que apesar dele ser um tumor raro, ele é um tumor que ele pode, infelizmente, levar à morte, né? Nossa. Então, se a gente fizer um diagnóstico precoce, se for um paciente bem assistido, a chance de sobrevida é altíssima. Então, por isso que a gente precisa alertar a população para o diagnóstico precoce. Sim. E, doutora, quando ele se manifesta, né, nos olhos, ele pode ser visível bem no início? Bom, então, como eu disse, ele é intraocular, né, lá na retina. Então, no começo, no início da doença... Bem no início a gente não consegue ver. A gente tem alguns sinais de alerta, né? Os pais às vezes contam que vê o reflexo do olhinho ali, ao invés de vermelho, que é o normal, né? Que são os vasos, que a gente consegue ver o reflexo vermelho. O reflexo pode se tornar branco, que é a leucocoria, tá? Ela não é exclusiva do retinoblastoma. Então a gente pode ter leucocoria, né? Que a gente pode ter um reflexo branquinho em outras doenças mais comuns, como catarata, algum problema vascular, até alguma infecção. Mas se a gente vê, ou tira uma foto e vê que um dos olhos, ou até os dois olhos, estão com reflexo branco, ao invés de vermelho, que é o normal, é um sinal de alerta, Débora, e precisa realmente procurar o oftalmologista. Sim. E, doutora, a gente está mostrando algumas imagens aqui, sempre seriam nos dois olhos? Não, na verdade, os dois olhos é o que é mais incomum, né? O mais frequente é um olho só. Tá, então, aproximadamente 30% dos casos é bilateral, ou seja, os dois olhos, e 70% unilateral, um olhinho só. Normalmente, quando é bilateral, ou seja, os dois olhos, é uma causa bem hereditária, ou seja, alguém na família tem, provavelmente os pais têm, um dos pais. Então, a maioria dos casos é genética? É uma doença que a gente já sabe que é uma doença genética, uma alteração no cromossomo 13, a gente já tem esse conhecimento. O que pode acontecer é que ele pode receber essa mutação já dos pais, né, dos avós, de alguém da família, ou ele pode ser uma nova mutação, né, ser o primeiro caso na família. Mas é uma doença genética. Portanto, a gente não consegue, inclusive, fazer prevenção dessa doença. A gente não tem como prevenir de ter esse câncer, né? Sim. E, doutora, existem alguns sintomas que a criança começa a perceber nos olhos? Tá. Como acomete essa faixa etária bem baixa, né, Débora, de 6 meses a 2 anos de vida, é difícil a criança te dizer algum sintoma, né, mas a gente consegue ver alguns sinais. Então a gente consegue perceber essa história que eu te falei da leucocoria, né, que é o flash, o reflexo esbranquiçado, mas pode ter também um estrabismo, ou seja, o olhinho está torto, pode ter uma vermelhidão acentuada. Agora, em casos mais avançados, que a doença já evoluiu mais, o paciente pode até ter uma proptose. O que é isso? É o olhinho saltado para fora. Então, a gente consegue ver visualmente. Sim. Ô, doutora, e como que seria o tratamento? É uma doença, então, que é super importante a gente fazer o diagnóstico precoce. Fazendo o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um bom tratamento e a criança poder levar uma vida normal, né? Fora isso, a chance de sobrevida, né, que é o mais importante, é muito alta quando a gente consegue fazer um tratamento adequado. O tratamento ele pode ser local, a gente pode fazer radioterapia, crioterapia, braquiterapia, a gente pode também fazer quimioterapia, às vezes quando já tem inclusive metástase, né, que é uma doença, um câncer que ele pode gerar metástase. E também podemos fazer o tratamento, quando em casos mais avançados, um tratamento local com a retirada do globo ocular, que é a enucleação. Nesse caso, a gente tira o olho, né, e a gente coloca um implante, uma prótese no lugar.
e a criança consegue levar uma vida normal. E doutora, não tem uma restrição de idade, não? Por exemplo, você mencionou até os 2 anos. No caso dessa cirurgia, ela tem uma idade específica ou não? Não, quando a gente está indicado a enucleação, quando é um tumor que já está muito avançado, a gente precisa agir o mais rápido possível, Débora, para não ter risco de uma metástase, de ir pegar nervo óptico, ir para a região do cérebro, ou até às vezes fígado, enfim, uma doença que pode levar à morte, né? Então a gente precisa fazer a retirada o mais rápido possível em casos possível. Isso. Bacana. Doutora, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Um ótimo final de semana para você, bom trabalho, né? Que agora ainda estamos aqui trabalhando. Bom trabalho para você, obrigada pela sua participação. Obrigada, bom final de semana, Débora. Bom final de semana, obrigada, até mais.